tempo sonhei e não fui para o céu. Coisas terríveis na velha cidade eu vi. O mar de sangue cobriu todo lugar.
desejar um feliz sábado a cada um de nós. Feliz sábado. Feliz sábado. Que a graça do Senhor Jesus possa continuar pairando, sobre o pensamento de cada um de nós. Neste sábado, mais um sábado da mordomia cristã. E eu sempre esclareço que quando falo em mordomia envolve tudo, todos os aspectos da nossa vida. Em tudo. Nos bens, nos talentos da nossa vida, na missão que Deus nos outorgou, que nos deixou aqui nesta terra. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos novamente termos uma oração. Senhor nosso Deus, Pai de amor, queria fazer com que, ao abrir da Tua palavra, ao falar de Ti, cada um de nós possamos ser iluminados com o poder do Espírito Santo. Fica conosco, é o que pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. O título do nosso sermão desta manhã: como usar os dons fielmente na missão. Cada um de nós temos dons, e como que podemos usar fielmente na missão? E a mensagem, ela está baseada em, vocês poderão abrir, só que eu só vou fazer um comentário, não vamos ler todo, porque é um pouquinho longo, e depois a gente vai estar comentando. Mateus capítulo 25. Então vocês podem abrir aí para ver sobre o que fala, Mateus capítulo 25, dos versos 14 até o 30. Mateus 25, 14 ao 30. Como eu falei, eu vou apenas comentar e depois entramos na mensagem, porque ele é um pouco longo e é muito conhecido nosso, Aí fala sobre a parábola dos talentos, que é bastante conhecida, que conta a história do quê? Um homem que, ausentando-se do país, ele ia sair dali, e ele chamou o quê? Os seus servos, e confiou a ele os seus bens. Ele confiou os bens ali aos servos. A um ele deu 5 talentos, para um outro ele deu 2, e para um outro ele deu 1. E ali a história vai se desenrolar, e passado todo o tempo que ele esteve fora, quando ele voltou, ele chegou, e agora então, ele começou a chamar eles, para apresentar o que tinham feito com aqueles talentos. É uma parábola. E foi o momento que aquele que ele deu 5, ele tinha desenvolvido mais, Ali estava acima. O que tinha também recebido 2 também aumentou. Mas aquele que ele deu 1, o que ele fez com ele? Ele como que enterrou, não fez nada. E fala aqui na história que ele ficou com medo. Como? Se eu conseguir, se eu perder, se eu não, e depois eu não conseguir, e como que eu vou apresentar para esse Senhor, para esse homem? Mas acontece que, se você observar agora, se você estiver com a sua Bíblia aberta, em Mateus 25, lá no 28, fala o seguinte, capítulo 25, verso 28, diz o seguinte: tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que se tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem, será tirado. Aí ele explicou: olha, aquele ali que estava com 5, agora conseguiu 10. Pois você vai dar e entregar a ele. Ou seja, ele foi um bem-sucedido. Ele transformou, ele foi atrás, ele buscou. E no 30 fala o seguinte: o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer que nós vamos estudar agora, através da mensagem, falando o seguinte: Cristo, ele disse aos seus discípulos que voltaria. Falou 2 sinais, e para que ficassem alerta e preparados. Além disso, ele advertiu, lá em Mateus 24, 42, que fala: vigiai, porque não sabeis a hora
em que há de vir o vosso Senhor. Daquela maneira como aquele Senhor apresentou ali a eles os talentos, né, entregando a eles para que pudessem ali trabalhar, aumentar, né, produzir, ele estava confiando a eles, né? Mas nem todos pensam assim, como teve aquele que não pensou. E ele mostrou o que era estar alerta. Naquele sentido, ele mostrou o que era estar alerta. Eles não deviam desperdiçar o seu tempo em ociosidades, coisas ociosas. Não adiantava eles estarem ali, né, desperdiçando o tempo. E também eles tinham que fazer o quê? Ter uma vida ativa na obra, ativa no serviço, ativa diante daquilo que eles tinham recebido. A mesma coisa para nós hoje em dia, né? São lições para nós. Não desperdiçarmos o nosso tempo e ficarmos ativos na obra do Senhor. Ali eles podiam fazer diante daquilo que eles tinham, mas nós temos a incumbência de trabalhar para o Senhor. Jesus continuou, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E ali nós podemos entender que, colocando diante da parábola, que aquele que ia viajar simboliza, apresenta-se como quem? Jesus, né? Quando estava de partida, chamando ali cada pessoa, assim como cada um de nós. E os servos representam seus seguidores. Não somos donos de nossas vidas. Cristo nos comprou com seu sangue, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim também, Jesus, diante daquilo que nós vimos na parábola, né? Ele também saiu desse mundo, foi ao céu, mas ele deixou uma incumbência para que cada um de nós pegássemos os nossos dons e trabalhássemos, né? Desenvolvêssemos aqui nessa terra. Jesus foi um obreiro e ensinava o serviço aos seus seguidores, dos seus seguidores a Deus e aos semelhantes. Através do serviço, nós nos conectamos com Cristo. Quando nós estamos exercendo na causa de Deus, na casa de Deus e para a causa de Deus, né? Com duas palavras parecidas, mas assim, diferentes, que nós podemos nos envolver. Nós sempre temos falado aqui, que às vezes fala, mas eu não sei cantar, eu não sei fazer isso ou aquilo, mas algo você pode fazer. Alguma coisinha que você faz em prol da causa de Deus é de grande valor, imenso valor. Ele confia seus bens para serem usados para ele, a cada um, a sua obra. Nós temos, Jesus, ele sempre mostrou que nós temos que ter assim, na nossa vida, a cooperação. Quando se fala em cooperação, é aquilo que é colocado diante da igreja, da comunidade, da nossa sociedade. Precisa fazer, vamos ajudar, vamos cada um estar ligados ali, né? Em espírito e verdade. Por que fala que em espírito e verdade? Porque realmente temos que levar a sério. Às vezes pensamos assim, então tá bom, eu vou fazer, mas meio escondido por trás do pano e meio, né? Não. Com seu coração, não contrito, mas com vontade, em espírito e verdade. No livro Parábolas de Jesus, na página 172, nos fala o seguinte: tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestes, há também um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. Não é só pensar, eu estou pensando numa Canaã celestial, estou pensando em algo lá nas mansões, né, no céu, e depois na nova cidade, santa cidade ali, vai ser tudo muito bom. Não, temos que pensar também aqui na terra, trabalhar para Deus. Vamos considerar um pouquinho dons do Espírito Santo. O primeiro, os dons do Espírito. O
Os talentos confiados à igreja são os dons do Espírito Santo. Com certeza, você recebeu algum dom, mesmo que diferente dos dons dos outros. O meu dom é diferente do seu, de cada um. Cada pessoa tem dons diferentes. Alguns se encontram parecidos, outros não. Jesus prometeu: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Essa promessa foi cumprida no Pentecostes, quando os discípulos se entregaram completamente à obra de Cristo com fé e oração. Subindo ao alto, deu dons aos homens. Ali, como os discípulos, aquelas pessoas conseguiram ali, né? Se entregaram totalmente lá naquele momento no Pentecostes. Assim também pode ser conosco hoje em dia. O Espírito, o dom de Cristo, o Espírito pode operar muitas e muitas coisas sobre o seu viver. Em Cristo, os dons são nossos, mas para tê-los, precisamos receber o Espírito Santo. Diz que ele é dado para nós, né? Através de Cristo, mas nós precisamos receber o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, aí sim você vai exercer, você vai trabalhar. Formação de nosso caráter. Deus dá a cada um conforme sua capacidade. Deus espera um retorno daquilo que o homem tem e não segundo o que não tem. A pergunta mais importante não é quanto eu recebi, mas o que estou fazendo com o que eu tenho. Às vezes muitas pessoas ficam presas, né? Pensando, mas quanto que eu recebi? E como que eu vou fazer com isso que eu tenho? Não, devo de pensar, o que estou fazendo com o que eu tenho? O Senhor tem uma grande obra para fazer e recompensará aqueles que realizarem o serviço mais fiel e voluntário na vida atual. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e relutantes com o próprio eu. É fácil a formação de um caráter? Mesmo nós que já estamos aí com uma idade, né, um pouco mais tempo aí, e os novos também, o que acontece na formação do caráter? Você pensa algo e daqui a pouco, né? Mesmo que a gente tenha ali buscando do poder do Espírito Santo, toca no seu pensamento, no seu coração, mas do outro lado vem outro, não, deixa pra lá, não faça isso, não use disso, use aquilo, né? Não é fácil, muito difícil, mas com sua decisão e escolha, ao exercer sua vontade, você fará o inimigo lamentar e honrará seu Salvador. Quando você toma a decisão, eu vou fazer, como eu vi a experiência ali, vocês viram também, né? Daquela pessoa que se tornou fiel, ela falava, não, isso aí não tem importância. Mas quando ela e o esposo tomaram a decisão, vamos ser fiéis a Deus, tudo mudou. Assim deve ser a nossa vida. Cada dia, cada momento, em oração, buscando, porque aqui fala, o inimigo vai lamentar, porque ele sabe que ele não pode interferir na sua vida. E você estará honrando o seu Salvador. Faculdades mentais. O treinamento das faculdades mentais é um requerimento divino. Ele propõe que seus servos tenham mais inteligência e maior discernimento que os incrédulos. Esse se desagrada com o descuido. Marcinha, tem como abaixar um pouquinho? Ele está vendo. Nossa, bom, então nós vimos aqui que pessoas descuidadas, né? Pessoas descuidadas, o que acontece? O descuido diz que não leva discernimento nenhum. Nós temos que exercitar a nossa mente, exercitar o nosso pensamento. Nossas mentes sendo desenvolvidas ao máximo para conhecer e amar nosso Senhor com toda a nossa mente. Quando nós realmente reconhecemos esse grande amor de Deus por nós, nós exercitamos.
E aqui fala também um chamado para os jovens, falando o seguinte: se você é jovem e precisa de educação, jogue-se. Não espere que uma oportunidade, eu estou esperando uma oportunidade. Não. Se você é jovem ainda, vá atrás daquilo que você quer, daquilo que você precisa. Crie, aproveite qualquer ocasião que se apresentar para fortalecer o seu intelecto, combinando o estudo dos livros como trabalho manual útil e pelo esforço fiel, a vigilância e a oração. Cada um de vocês sabem que as pessoas que leram muito no passado, as pessoas que leem ainda hoje, elas têm um intelecto, o seu conhecimento muito mais desenvolvido. Elas têm facilidade para falar. Eu sempre já falei várias vezes assim em sermões e falando, quando eu estava assim, dialogando em algum lugar, que achei assim algo muito importante, que o meu pai sempre teve livros. Eu fui uma pessoa que gostei muito de ler. E eu terminava um livro e buscava outro livro e buscava outro, porque tinha esse gosto pela leitura. E isso foi muito importante para desenvolver. Senão, se a gente morando aqui no sítio, de repente ficar ali, privado, preso, você não busca, né, para uma cultura, para desenvolver sua leitura, isso é muito bom. Mas os jovens devem fazer isso ainda muito mais do que a nós, né, que já estamos mais velhos. A fidelidade, a vigilância e a oração podem fazer o quê? Elevar seu caráter. Quando somos fiéis a Deus, quando buscamos de Deus em oração, nós estamos fazendo o quê? Elevando o nosso caráter com retidão e santidade a Deus. O talento da fala. O dom da palavra é um talento que deve ser cultivado cuidadosamente. De todos os dons que recebemos de Deus, nenhum é capaz de tornar maior bênção do que esse. Quando fala ali, na história bíblica somos instruídos ler os livros de Deus, né? Declarando, explicando cada sentido, cada palavra. Não é você pegar ali e de repente, você ler e fala, pronto, acabou, fechou e você não compreende nada. Você busca o poder do alto e vai criar a compreensão, com calma, estudando, né? Deveríamos contemplar Jesus, nosso modelo perfeito, e orar pelo Espírito Santo para alcançar os corações das pessoas. As palavras doces e amáveis são como orvalho e chuva suave para a alma. É-nos dito que derramou-se a graça em teus lábios. Para conhecer a palavra que sustém o exausto, Todo-Poderoso diz o seguinte: sua conversação deve ser sempre agradável e de bom gosto, para trazer bênçãos àqueles que ouvem. Toda pessoa que se diz cristão, irmãos e irmãs queridos, a nossa palavra deve ser sempre uma conversação agradável e de bom gosto. Temos que tomar cuidado daquilo que você fala, mesmo ali no seu lar, na sociedade, onde quer que você esteja. Ela deve ser agradável e trazer bênçãos às pessoas que nos conhecem, às pessoas que nos ouvem. O talento da influência. A vida de Cristo foi uma influência sempre crescente e limitada. Influência que o ligava a Deus e toda a família humana. Vocês sabem da história que Jesus estava com a família e de repente o que aconteceu? Ele se ausentou. Num descuido ali, eles procuraram e cadê Jesus? E de tanto procurar, onde que ele estava? Lá no templo. Ali, falando com pessoas cultas, pessoas de tanto conhecimento, Jesus ensinando. O seu exemplo, a sua influência foi grande nessa terra, né? As vantagens sociais são talentos e devemos usá-los para o benefício de todos os que estão ao alcance de nossa influência.
Temos alguma vantagem através dos talentos e dos dons que nós recebemos? Com certeza. E eles devem também alcançar outras pessoas. Os talentos são multiplicados pelo uso. Quanto mais tentar compartilhar luz, mais você receberá. Quanto mais procurar explicar a palavra de Deus aos outros, por amor às almas, mais clara será para você a palavra. Muitas pessoas falam disso e é verdade. Quando eu vou ensinar alguém, eu estou aprendendo mais. Quando eu vou dar um estudo bíblico, ou quando eu vou falar de Jesus, ou mostrar ali uma parte da passagem, né? Uma passagem ali da Bíblia, você está aprendendo. Quanto mais usar seu conhecimento, exercitar suas faculdades, mais conhecimento e mais poder você ter. Mais poder nós vamos obter para a nossa vida. Todo esforço feito por Cristo repercutirá em bênçãos sobre nós mesmos, se empregarmos nossos recursos para a sua glória. Quando colocamos os nossos recursos para a glória de Deus, nós vamos o quê? Receber mais bênçãos sobre a nossa vida. Ao procurarmos ganhar outros para Cristo, intercedendo por eles em nossas orações, estaremos operando nossa própria salvação sob a influência vivificante da graça de Deus. Eu tinha estudado bastante para estar, comentando com os irmãos nessa manhã, e nessa noite foi um período muito longo de um sonho, e eu sonhei que eu estava numa bicicleta, coisa que eu não consigo, e eu fui por tantos lugares lindo, e eu falava, olha, mas essa subida eu não vou conseguir, mas eu conseguia. E daqui a pouco aquelas descidas que eu voava naquela bicicleta, eu falava, como, que bom eu estou, sabe, aquela alegria de você, porque eu não consigo andar de bicicleta, E ali, de manhã fui dar mais uma estudada, e eu fiquei pensando, veja como que pode, passei por tantos lugares naquele sonho, o que representa? Aí comecei a pensar sobre isso aqui, que às vezes eu tinha aquela vontade, Uma vez quando nós fomos até o final do Francisco, nós fomos com a família deles, uma praia em Cananéia, e eu falei, eu vou tentar, tinha uma bicicleta lá que era da sobrinha dele, aquelas femininas, que é mais fácil, e eu então subi nela e ele segurou um pouco, eu fui, eu toda feliz, mas quando ele falou assim, agora vamos virar, e eu virei tão rápida que me esborrachei lá no chão. E eu nunca mais, nunca mais eu não consigo, nunca mais, eu já era adulta. Então, é uma demonstração do que a gente tem que fazer, o que exercitar como novo. É ali algo que a gente tem que ir exercitando. E podemos pensar assim, mas agora eu vou fazer o que quando se fala aí que nós temos que desenvolver talentos e desenvolver dons? Não. Até o momento final da nossa vida, você pode estar exercendo. Você pode estar exercitando. E não pensar que agora eu parei, agora acabou. A nossa vida ela vai acabar quando eu morrer. Quando a nossa vida for tirada, sairmos dessa terra. Somente um talento. O homem que recebeu somente um talento, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Que terrível, Quantas pessoas falam assim, não vou fazer mais nada, agora eu vou ficar aqui até morrer. E não faz, e não vai mais para frente. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas capítulo 16, verso 10. Quando nós temos o mínimo ali, nós somos fiéis, nós vamos ser em tudo vamos ser fiéis. Devido à infidelidade nos menores deveres, roubamos a Deus um serviço que lhe devemos. Essa infidelidade se volta contra nós. Deixamos de receber a graça, o poder e a força do caráter, que podem ser recebidas através de uma entrega total a Deus. Por não sermos guiados pelos princípios corretos, nas menores coisas, deixamos de obedecer a Deus nas questões de maior importância.
Olha que colocação também para a nossa vida, né? Às vezes, fala que quando não somos guiados pelos princípios corretos, nas menores coisas, o que acontece? Nós deixamos de obedecer a Deus, né? Nas questões de maior importância. Não faço ali no mínimo, também não vou fazer que tem maior importância. Assim, as ações repetidas formam hábitos, os hábitos formam caráter, e pelo caráter é decidido o nosso destino para esse tempo e para a eternidade. E, na conclusão, nos fala o seguinte: nenhuma oferta é tão pequena quando dada com coração sincero e com alegria. Aquele mínimo que você dá, mas quando você tem um coração sincero e alegria no seu coração, é algo muito grande para o Senhor. Através da fidelidade nos menores deveres, trabalharemos com alegria na vinha. Essas coisas pequenas se tornarão as influências mais valiosas na obra do Senhor. E conta-nos a experiência o seguinte, que lá na década de 1950, um irmão chamado Pedro diz que ele se entregou a Jesus através do batismo. E ali, pela fidelidade dele aos mandamentos de Deus, especialmente ao sábado, ele pediu a demissão do seu trabalho. Ele falou: olha, ele tinha um trabalho que ele ganhava muito bem, uma pessoa ainda nova, e ele falou: eu vou sair, né? Ele trabalhava numa usina que fornecia energia elétrica e luz para a cidade. E ele falou: olha, eu tenho alguns conhecimentos, vou fechar aqui, arrumar uma casa para mim, trabalhar com ferraria, só parte de ferragem, né? E com tanta devoção, tanta dedicação a Deus, fala que ele se tornou como referência naquela área, em toda aquela cidade. E ele conseguiu sustentar assim muito bem a sua família. O tempo passou, chegou o momento que ele morreu, descansou, mas devido àquele talento fiel dele e da esposa, diz que vieram 5 gerações que sucederam ali, né? Mas todos, olha, a coisa mais linda, diz que eram tantas pessoas que se tornaram líderes, obreiros, trabalhando na igreja de Jesus. Que história linda, né? Nós vimos aí quantas pessoas também, né, que estão aí, que passou o pai, vem os filhos, vem os netos, bisnetos, isso é muito lindo. Que nós possamos pensar assim também, irmãos e irmãs, né? Seremos julgados de acordo com o que deveríamos ter feito com nossas faculdades, mas não fizemos. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Se você sabe, você se omite, você não faz, você está pecando. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 17. E um apelo final para nós é o seguinte: toda faculdade que não é usada se enfraquece e decai. A atividade é a lei da vida, o ócio é a morte. Qual é a sua decisão? Anelamos que seja para honrar e glorificar a Deus. Quero nesta manhã convidá-lo a dedicar todos os seus dons e talentos a Deus. Então está aqui como um foco principal, né, dessa mensagem de mordomia, que nós possamos pegar os nossos dons e os nossos talentos e dedicar a Deus. Vamos sempre ajudar na causa de Deus, porque é o que Deus deixou bem claro que cada um de nós fizéssemos nesse mundo. E com isso, vamos mostrar e apresentar a outras pessoas o amor maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. E para finalizar, cantaremos o hino 439. 439.
mensagem da tua palavra. Queira fazer com que cada um de nós possamos ser capacitados, meu Deus, cada dia a desenvolver os nossos dons, os nossos talentos para a obra do Senhor. Que cada um de nós possamos assim ajudar uns aos outros a levar a mensagem do Evangelho a outros que não conhecem também a Ti. E que assim a nossa vida, ela não possa ser regada por outras coisas, mas sim diante da Tua mensagem, da Tua palavra. Que assim outros possam também vir a congregar conosco aqui e possam obedecer também ao Senhor em espírito e verdade. Dá a Tua bênção e Tua proteção, para que possamos sair daqui e irmos em direção aos nossos lares, em comunhão, sempre com a Tua palavra. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.